Quando Buzz Aldrin saiu de seu módulo lunar e pisou na Lua, suas primeiras palavras foram: "Que vista bonita!" E não é difícil imaginar por quê. A Terra parece realmente pequena e brilhante, olhando lá de cima. Mas assistir a eventos grandiosos que acontecem na superfície do planeta, de tão longe, faz com que eles ganhem uma perspectiva totalmente nova. Os astronautas na Estação Espacial Internacional, que fica mais ou menos 400 quilômetros acima de nossas cabeças, com frequência assistem furacões atingindo o litoral, vulcões explodindo acima das nuvens, e incêndios florestais varrendo o interior de um país. E se você já acha que é incrível assistir esses eventos impressionantes a partir do chão, isso nem se compara a assisti-los do alto do espaço. Então, prepare-se para essa viagem incrível nas alturas ao redor da Terra, enquanto assistimos alguns dos eventos mais incríveis vistos do espaço. Sombra da Lua. O que é aquilo? Uma queimadura de cigarro gigante? Ou uma imensa marca que foi deixada para trás por uma nave alienígena? Não é nada disso, porque na verdade aquela é a sombra de um eclipse solar. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, bloqueando a luz solar e projetando a sombra da Lua sobre o planeta. Nesse caso, em 2021, a sombra pousou sobre a Antártida e durou menos de 2 minutos. Esse foi um espetáculo cósmico para alguns cientistas pesquisadores e mais de 20 milhões de pinguins. Os eclipses polares são raros porque a luz do Sol só atinge essas regiões em algumas épocas do ano. Na verdade, isso é tão raro que o próximo eclipse polar não vai acontecer até 2039. Os eclipses são eventos extraordinários, mas nunca olhe direto para um, porque você pode acabar ficando cego. A luz do Sol fica totalmente encoberta pela Lua, apenas alguns segundos. Depois disso, mesmo o menor feixe de luz pode queimar as suas retinas. Isso resulta em uma retinopatia solar, que é um ponto cego permanente na visão. Bom, eu realmente espero que todos aqueles pinguins estivessem com seus pequenos óculos escuros. Dia e noite. Na minha opinião, não existe nada mais bonito do que o pôr do sol. E se você acordar cedo bastante, também pode se maravilhar com o nascer. Os astronautas, por outro lado, não precisam se preocupar com isso, porque eles podem apreciar o evento a cada 90 minutos. Mas como que isso é possível? Bom, a Estação Espacial Internacional orbita a Terra a uma velocidade de mais de 26.900 km por hora, completando uma volta inteira no planeta em pouco menos de 1h30. Por conta disso, os astronautas passam por 16 alvoradas e crepúsculos todos os dias. Enquanto a maioria tem os seus rituais matinais e rotinas noturnas bem aconchegantes, os astronautas têm problemas até para saber em que dia eles estão. Dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Cara, eu fiquei cansado só de falar. Ainda assim, eu tenho que admitir que essa é uma visão realmente fascinante de se ver. Mas quer saber o que é realmente fascinante de se ver? As mais de 1 milhão de pessoas que já se inscreveram no canal. Vocês com certeza são de outro mundo. E se você não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? E se você estiver gostando do conteúdo, aperte o botão de curtir. Muito bem! E agora para a próxima aventura. Balada silenciosa. Por mais que no espaço não haja som, existem muitas luzes. Uau! A aurora boreal, ou luzes do norte, como são chamadas em alguns lugares, são realmente de tirar o fôlego, quando vistas a partir da Terra. Mas elas são ainda mais legais se vistas do espaço. Para começar, parece muito maior do que as pequenas faixas ondulantes que a gente enxerga a partir da superfície da Terra. Grandes feixes de luz fluorescente se curvam e serpenteiam por centenas de quilômetros ao redor da superfície terrestre. Uou! Isso parece um tipo de balada intergaláctica. Os aliens poderiam fazer a sua própria edição do Rock in Rio, lá em cima. Por mais divertido que pareça, a aurora boreal não é uma grande festa espacial, e sim uma forma de defesa da Terra contra os perigosos ventos solares. Veja bem, o Sol não passa de uma gigante explosão, emitindo constantemente fluxos de partículas carregadas. De vez em quando, ele vai emitir enormes rajadas de energia, conhecidas como tempestades solares. As partículas energizadas que saem dessas explosões são letalmente radioativas e atingem a superfície da atmosfera a velocidades superiores a 72 milhões de quilômetros por hora. Mas nós estamos protegidos dessas partículas perigosas, porque o campo magnético da Terra as desvia para os polos norte e sul. Essa deflexão resulta em liberação de energia, que meio que acende os gases em nossa atmosfera. Por exemplo, o nitrogênio provoca uma aurora vermelha, enquanto o oxigênio causa um brilho verde estonteante. E os astronautas, com certeza, têm os melhores assentos para apreciar essa vista espetacular. Mas eles não podem se aproximar demais, já que as auroras boreais são basicamente campos radioativos. A NASA estabeleceu protocolos de exposição à radiação, limitando a quantidade de tempo que um astronauta pode ficar perto de um desses eventos. Então, talvez a aurora boreal seja um evento melhor de se apreciar do chão, onde somos protegidos pela segurança do campo magnético da Terra. Só um pontinho. Vamos voltar para 2013, quando uma coisa literalmente abalou as estruturas da cidade russa de Chelyabinsk, um meteoro.
A pedra espacial com 20 metros de diâmetro riscou os céus, viajando a lancinantes 68.702 km por hora. Com essa velocidade, conforme ele colidiu com as partículas da atmosfera e encontrou resistência do ar, ele começou a queimar, atingindo tamanha intensidade que, por um instante, chegou a ficar mais brilhante que o próprio Sol. Sob uma imensa pressão, o meteoro explodiu a cerca de uns 30 km acima de Chelyabinsk, criando uma onda de choque mais forte do que uma explosão nuclear, que foi percebida até mesmo na Antártida. A onda de choque massiva estilhaçou janelas de toda a cidade e resultou em mais de 1.200 feridos. A trilha de fumaça que ficou para trás atravessou grande parte do céu, e para muitos o ocorrido pareceu um evento apocalíptico. Mas do espaço, o meteoro gigantesco não pareceu mais do que um pontinho no radar. Consegue ver aquele pequeno risquinho? Foi só isso que apareceu nos satélites. Tão pequeno que os astronautas dentro da ISS nem conseguiram perceber. E ainda mais surpreendente é que a maioria dos meteoros são precisamente assim quando vistos do espaço. Mas como isso é possível? Bom, cerca de 15.000 toneladas de lixo espacial entram na atmosfera terrestre todos os anos. Agora, a maioria desses materiais queima de forma instantânea, devido ao intenso calor gerado pela resistência do ar. Isso reduz até o maior dos meteoros a pequenos pedregulhos. Mesmo assim, até as menores pedrinhas podem causar muitos danos, viajando a centenas de quilômetros por hora. Por conta do evento de Chelyabinsk, a NASA decidiu criar o Gabinete de Coordenação de Defesa Planetária para monitorar qualquer asteroide que passe pela nossa região do espaço. Esses satélites podem capturar imagens estonteantes de chuvas de meteoros que atingem as partes mais externas da atmosfera da Terra. E mais importante ainda, eles também servem como um sistema de alerta antecipado vital, só para o caso de algo maior vir em nossa direção. Afinal, ninguém quer acabar como os dinossauros. Pintura espacial. Lá do alto, os astronautas não estão limitados ao que eles conseguem ver a olho nu. Pode parecer estranho, mas lembre-se que eles têm equipamentos tecnológicos bem legais por lá. A NASA consegue capturar imagens por todo o espectro eletromagnético e compilar os resultados em fotos malucas, tipo essa daqui. Você sabe o que é isso? Talvez uma mancha de óleo super grande. Não, essa é a Cordilheira de Montanhas Anti-Atlas, no Marrocos. Nessa imagem, as luzes visíveis e infravermelhas foram combinadas para ressaltar as diferentes camadas que fazem parte do desdobramento complexo de pedras que constituem as montanhas, que se formaram quando as placas tectônicas da África e da Eurásia colidiram, 80 milhões de anos atrás. Parece uma pintura abstrata, não é mesmo? E para dar umas pinceladas ainda mais sofisticadas, dá só uma olhada nessa imagem de satélite do banco de areia nas Bahamas. Parece que foi pintada à mão, não é mesmo? Mas, na verdade, essa é uma obra de arte da Mãe Natureza. As dobras em forma de ondas vistas aqui são dunas de areia branca, de corais no fundo do leito marinho, e são formadas pelas correntes marinhas profundas. A gama de azuis e verdes são resultado da grama marinha, crescendo em diferentes profundidades e quantidades. O satélite orbital Landsat foi capaz até de capturar as areias rasas do Banco das Bahamas em detalhes, que tem apenas 2,1 metros de profundidade em alguns pontos. Mas, às vezes, tudo que você precisa para tirar uma ótima foto é de um simples zoom da câmera. Dá só uma olhada nessa imagem, que foi tirada no rio congelado de Dnieper, que corre da Rússia até o Mar Negro. O rio tem uma extensão de 2.243 km e congela entre dezembro e março. Durante todo o inverno, suas margens sinuosas criam imagens abstratas, que poderiam facilmente ter sido pintadas por Picasso em pessoa. No verão, o gelo derrete e o rio volta ao seu estado líquido, e do espaço ele fica quase impossível de se reconhecer. Quem diria que a Mãe Natureza também sabe se camuflar para quem olha do espaço? De tirar o fôlego. O Oceano Atlântico conjura em média até 10 furacões todos os anos, 3 dos quais são classificados como supertempestades e enquadrados nas categorias 3, 4 ou 5, na escala de vento de furacões Saffir-Simpson. Enquanto orbitam ao redor da Terra, os astronautas conseguem observar as tempestades se formando e assistem enquanto elas transitam pelo oceano, até atingirem o litoral, como o furacão Ida, que atingiu Louisiana em 2021 e seguiu girando pelo sul dos Estados Unidos. Visto do espaço, o furacão fez uma imagem e tanto, mas daqui de baixo, ele é apenas uma torrente de destruição de categoria 4, que deixou um rastro pelo estado, com seus ventos de 241 km por hora. E parece que Louisiana não tem muita sorte, porque apenas um ano antes, o estado foi assolado pelo furacão Laura, outra tempestade de categoria 4. Vista do satélite orbital NOAA-20, o furacão Laura parecia bem tranquilo, como uma grande bola de algodão doce com 96 km de diâmetro. Mas não se engane com essa aparência serena, porque esse furacão simplesmente destruiu Louisiana e o Texas, com ventos turbulentos de 241 km por hora. Embora a velocidade máxima dos ventos da tempestade tropical tenham chegado a quase 330 km por hora em seu epicentro. Ok, mas como que isso funciona? Bom, os furacões são formados quando o ar quente do oceano sobe e resfria. A água então condensa e forma nuvens, que liberam o calor que alimenta as tempestades. Para crescer, um furacão tem que absorver mais ar.
O ar é atraído em direção horária e sugado em direção ao centro. O ar então acelera e libera calor. A energia térmica é direcionada ao olho da tempestade, uma zona de calmaria, onde os fortes ventos do furacão param. Passando por cima, os astronautas da ISS conseguiram capturar essa foto do olho do furacão Dorian. Isso seria impossível de se fazer à Terra, já que o diâmetro do óculo se estende por 19 km. O furacão Dorian atingiu a categoria 5 e assolou as Bahamas em 2019, com ventos insanos de 354 km por hora. Ele causou um prejuízo de mais de 3 bilhões e 400 milhões de dólares, mas do alto de seus 402 km. A ISS conseguiu observar tudo sem problemas. No entanto, quando se compara ao poder destrutivo, o furacão Dorian é facilmente derrotado pelo brutal furacão Florence. Esse furacão atingiu a Carolina do Norte em 2018 e forçou 1.700.000 pessoas a evacuarem suas casas. Ele encharcou o estado, com mais de 30 trilhões de litros de chuva, com ventos de 193 km por hora, causando entre 17 e 22 bilhões de dólares em prejuízos. Os astronautas conseguiram fotografar os 48 km de extensão do olho do furacão, e mesmo do espaço é possível perceber a natureza monstruosa dos ventos, com a tempestade brutal praticamente envolvendo a curvatura da Terra. Aposto que os astronautas da ISS estavam gratos por não estar em terra firme esse dia. Lava Lamp. Lâmpada de lava. Vulcões ativos são realmente bombas relógio que, quando explodem, podem atingir até mesmo os satélites. É sério. A erupção vulcânica de 2022 do Hunga Tonga Hunga causou uma onda de choque que gerou ventos com velocidades de 742 km por hora na ionosfera, que é a última camada da atmosfera terrestre, literalmente na fronteira com o espaço. O vulcão submarino também criou uma coluna de fumaça tão grande que chegou à mesosfera, a terceira camada da atmosfera, a 40 km acima do solo. Essa erupção abalou o mundo, com a explosão tendo um poder equivalente a 18 megatons de TNT. Isso é mais poderoso do que as bombas atômicas usadas na Segunda Guerra Mundial. Essa erupção foi capturada em detalhes bem claros pelo satélite orbital NOAA GOES West. Acho que até os parafusos da ISS ficaram meio frouxos depois dessa explosão. Mais recentemente, os satélites também têm sido capazes de capturar o efeito guarda-chuva das explosões vulcânicas, que são praticamente impossíveis de serem observados a partir do solo. Mas o fenômeno foi capturado por satélites após a erupção do vulcão Haikok em 2019. O efeito guarda-chuva acontece quando a coluna ascendente de fumaça vulcânica é freada pela pressão do ar na atmosfera, criando um efeito de achatamento, conforme a fumaça para de subir e começa a ir para os lados. Essa coluna de fumaça vulcânica subiu 16 km na atmosfera, antes de formar um guarda-chuva no topo, e a erupção durou mais de 48 horas, com 9 explosões registradas. A órbita contínua da ISS permitiu que diversas atividades vulcânicas fossem registradas através dos anos, como a erupção de 2009 do vulcão Sarychev, na ilha russa de Kuril. A ISS registrou não só a coluna de fumaça, mas também o fluxo piroclástico do vulcão. Para vocês que não estão ligados nas gírias quentes dos vulcões, fluxos piroclásticos são avalanches de gás quente e material vulcânico que escorrem pelos lados de um vulcão em erupção. Eles incineram tudo em seu caminho, com temperaturas internas capazes de atingir escaldantes 704 graus Celsius. É difícil capturar com precisão a escala desse evento do chão, mas orbitando no espaço, a ISS foi capaz de tirar 29 fotos desse monstro em ação durante 1 minuto. E se assistir a coluna de fumaça de 58 km de altura atravessar as nuvens não for o suficiente, a NASA tem satélites que podem usar imagens em infravermelho para rastrear o fluxo de lava sob a densa cobertura de fumaça da erupção. Dessa forma, eles conseguem quase sempre detectar as áreas de ação mais quentes, embora isso seja algo melhor de se observar a partir da Terra, já que os geólogos podem se aproximar pessoalmente da lava a mais de 1.200 graus Celsius, como eles preferem fazer. Ok, mas imagina só se ele pisa no lugar errado. Ai, esse é um erro que só se comete uma vez. Astronauta de gelo. Capturar imagens da Terra a partir do espaço não serve somente para fazer algumas imagens insanas de proteção de tela. Na verdade, é uma importante forma de registrar e estudar as mudanças que acontecem no planeta, especialmente no caso da atual crise climática e do derretimento das calotas polares. Veja a geleira Paterman, na Groenlândia, que a NASA vem monitorando de perto desde 2010. Consegue ver aqueles pontinhos azuis? Eles são, na verdade, lagos derretidos com quilômetros de extensão. É isso mesmo, essa geleira de água doce tem 69 km de comprimento e 15 km de largura, e está localizada no noroeste da Groenlândia, mas ela está começando a se desmanchar. Em agosto de 2010, um iceberg gigantesco de 259 km² acabou se soltando, reduzindo o volume da geleira em mais ou menos 25%.
O grande bloco de gelo à deriva foi batizado de Ilha de Gelo Paterman. Mas isso não é tudo. Em 2012, outro pedaço de gelo se soltou, um iceberg de 129 km², que se desprendeu da ponta norte da geleira. Mas isso não foi totalmente inesperado, já que os satélites da NASA detectaram uma grande rachadura se formando no gelo nos anos anteriores. E, infelizmente, a calota de gelo continua ficando cada vez menor. A Groenlândia é, sem dúvida, um dos países mais curiosos, já que é constituído de 80% de gelo, mas com a temperatura da superfície da Terra aumentando em cerca de 1,6 graus todos os anos desde a última década, o gelo está lentamente derretendo. E não só apenas as geleiras que estão começando a desaparecer, mas a antiga Baía de Baffin também está, localizada entre a ilha de Baffin e a costa oeste da Groenlândia. Esse lugar é habitado há mais de 2.500 anos, e foi o primeiro lugar de assentamento dos ancestrais do povo Inuit. Não é possível navegar na baía durante a maior parte do ano, já que ela fica totalmente congelada. Ou pelo menos, é isso que costumava acontecer. Olha só essa foto composta capturada pelos satélites da NASA, no ano de 2000. Esses pequenos pontos azuis são lagos de água líquida, mas todo o resto é uma grande camada de gelo praticamente intacta. Ok, agora olha só essa imagem. Fala sério. Parece que alguém triturou o gelo com um martelo do Thor. Mas isso não foi o trabalho de um martelo. É apenas um golpe brutal da mudança climática. Caramba. Ok, então satélites são perfeitos para tirar fotos instantâneas da Terra no decorrer dos anos. Olha só o que o satélite Landsat 8 conseguiu registrar de sua órbita, enquanto ele cruzava o delta do Oásis, no sudeste do Cazaquistão, que estava se livrando dos últimos vestígios do inverno. Um delta é onde um rio de curso rápido desacelera e deposita sua carga de sedimentos. As espirais em destaque são os depósitos de sedimentos, sendo agitados pelo gelo derretendo e se soltando, do Lago Balkhash. Atualmente, o Lago Balkhash é um dos maiores da Ásia e o 15º maior do mundo, mas ele também está começando a encolher. A construção recente de represas hidrelétricas, mais acima do rio Ili, acabou desviando a água do lago. E por mais vergonhoso que seja dizer isso, é importante que a NASA guarde imagens dessas paisagens antes que elas desapareçam por completo. Quente, fervendo. Como eu já disse antes, o planeta está esquentando. E por conta disso, incêndios naturais estão se tornando cada vez mais comuns e devem aumentar em 50% até 2100. E enquanto eles parecem devastadores, vistos do chão, do espaço é ainda pior. Vamos dar uma olhada na temporada de queimadas de 2019 a 2020 na Austrália, que quebrou recordes assustadores. Entre 24 e 32 milhões de hectares de terreno foram varridos pelo fogo, causando a destruição de 3.500 casas, com os danos chegando a mais de 73,26 bilhões de dólares. Ele foi tão extenso que a NASA flagrou a densa fumaça sufocando a Terra, com rajadas cruzando quase 11 mil quilômetros pelo Oceano Pacífico e chegando até o Chile e a Argentina. A fumaça foi lentamente se espalhando por todo o planeta. E além disso, os satélites da NASA também capturaram a temporada de incêndios de 2020 do oeste dos Estados Unidos. A imagem é composta por fotografias e mapeamento infravermelho, para destacar o contraste entre o tamanho das queimadas e a grande cortina de fumaça. As queimadas individuais se juntaram em um mega incêndio, que aconteceu de forma desenfreada, queimando mais de 4,12 milhões de hectares de terra e custando mais de 3 bilhões de dólares em esforços de combate ao fogo. No entanto, ainda mais letal foi o incêndio de 2018 na Califórnia. Enquanto 52 mil pessoas tiveram que ser evacuadas, os satélites orbitais da NASA conseguiram capturar imagens detalhadas da terrível destruição causada por essa queimada. Iniciada por uma falha na rede elétrica, o incêndio se espalhou rapidamente morro abaixo e aniquilou 4 cidades em seu caminho. O incêndio se espalhou rapidamente por mais de 620 km² de terreno ao todo, causando um prejuízo de mais de 16 bilhões e 700 milhões de dólares. Mesmo orbitando a quase 700 km acima da Terra, o satélite Landsat 8 não conseguiu distanciamento suficiente para capturar toda a extensão colossal da nuvem de fumaça desse imenso fogaréu infernal. Mas nem todas as queimadas são um presságio do fim do mundo. Durante a primavera no Kansas, a queima da grama na pradaria é um passatempo comum, e ele também foi capturado pelos satélites da NASA. Dezenas de focos de incêndio propositais são iniciados pelos fazendeiros nas pradarias para ajudar no controle de espécies invasivas de capim selvagem. Essa queima anual só acontece durante alguns dias dos anos, e as condições do clima devem ser perfeitas para evitar que as queimadas saiam do controle. A velocidade do vento tem que estar entre 8 e 24 km por hora, e a umidade relativa do ar tem que estar entre 40% e 70%. Caso contrário, se o ar estiver muito seco ou o vento estiver muito forte, essas queimadas poderiam sair do controle e consumir toda a terra da pradaria. Isso é o que eu chamo de brincar com fogo. Bacia de poeira. O deserto do Saara é um dos lugares mais quentes e secos do mundo, com temperaturas escaldantes de até 47 graus Celsius. Enquanto isso, do outro lado do mundo, a floresta amazônica é lar de um dos ecossistemas mais ricos do mundo, com mais de 40 mil espécies de plantas e 4.730 espécies de pássaros, peixes e mamíferos.
Essas duas paisagens não poderiam ser mais distantes do que isso. Ou pelo menos é isso que a maioria das pessoas pensa. Veja bem, lá do espaço, a NASA tem uma visão bem diferente de tudo isso. E eles conseguiram encontrar uma ligação inacreditável entre essas duas paisagens distintas. Ventos fortes varreram o deserto do Saara e agitaram a superfície arenosa, criando tempestades de poeira que se estenderam por centenas de quilômetros, com mais de 16 quilômetros de altura. Essa areia, então, embarca em uma viagem de mais de 2.570 quilômetros através do Oceano Atlântico. E quando chega ao seu destino, 27,7 milhões de toneladas de areia são depositadas sobre a bacia amazônica. Embora as pessoas achem a areia bem áspera, grossa e irritante, para as plantas, isso é simplesmente perfeito. Especialmente a areia que vem da depressão Baudelaire, no Chad, um antigo leito de lago onde os sais rochosos são feitos de fósforo, um nutriente vital para o crescimento das plantas. Apesar da flora amazônica ter uma abundância de recursos ricos nutricionalmente, como o material decomposto das folhas, as fortes chuvas tropicais acabam lavando a maioria dos minerais no solo. Já a areia que vem do Saara faz a contraposição à perda do fósforo causada pela chuva e alimenta as mais de 390 bilhões de árvores da Amazônia. Então, os grãozinhos ásperos do Saara são vitais para a subsistência da floresta amazônica. E isso é uma coisa que nunca iríamos descobrir se não fossem os satélites da NASA orbitando a Terra e nos dando uma perspectiva superior de nosso planeta. Mandou bem. Catar crescente. A NASA vem lançando satélites no espaço desde 1958. Enquanto eles registraram algumas mudanças naturais dramáticas ao decorrer dos anos, eles também gravaram o florescer de alguns lugares improváveis. Talvez um dos desenvolvimentos mais incríveis seja o de Doha, a capital do Catar, que se transformou de uma antiga cidade árabe em uma metrópole de arranha-céus. O rápido desenvolvimento do Catar é resultado da riqueza trazida pelo precioso ouro negro, já que o país está localizado acima de uma das maiores bacias de petróleo do mundo. O óleo foi descoberto no Catar em 1939, mas só começou a ser extraído com sucesso a partir de 49. No decorrer das décadas, o Catar continuou explorando o petróleo, impulsionando a economia e resultando na rápida expansão de Doha. Durante 38 anos, de 1984 a 2022, o desenvolvimento constante fez com que a paisagem mudasse de maneira bem drástica, com projetos de construção se estendendo pela areia e até modificando a linha costeira. Já a indústria imobiliária, em particular, tem recebido investimentos bem substanciais, mas os espaços habitáveis são bem limitados no deserto árido. Para tentar resolver o problema, os incorporadores começaram a construir uma ilha artificial. A Pearl Qatar Island foi projetada para criar 32 quilômetros adicionais ao litoral, e as casas por lá estão vendendo mais rápido do que pão quente, já que em 2018 havia mais de 27 mil residentes. E a cidade pretende crescer ainda mais, já que o Catar tem uma reserva de mais de 25 bilhões de barris de petróleo. Então, os incorporadores não vão ficar sem dinheiro no futuro próximo. E a Estação Espacial Internacional vai continuar capturando essas mudanças na cidade a cada nova revolução. Luzes noturnas. Estando no espaço, a ISS realmente tem uma vista incrível das estrelas do céu. Mas os astronautas também têm uma vista de se admirar aqui embaixo, graças à poluição luminosa de todas as luzes artificiais acesas pelos lugares mais populosos do mundo. Nos Estados Unidos, você pode perceber que Nova York não é a única cidade que nunca dorme, com outras cidades iluminando toda a costa leste, de Chicago a Atlanta e até mesmo ao sul, na luminosa Houston. E na costa oeste, Los Angeles emite mais luz do que todo o centro-oeste combinado. O motivo disso é porque a maior parte da iluminação das ruas é projetada para iluminar em todas as direções, incluindo para cima. Algumas estimativas indicam que até 40% da conta de energia das cidades é gasta em iluminação das ruas, e que aproximadamente metade disso é desperdiçada. No entanto, isso cria um efeito luminoso no céu. Embora daqui da Terra, a nossa visão das estrelas fique ofuscada, do espaço, os astronautas são capazes de localizar as capitais de cada estado. Na verdade, os astronautas conseguem diferenciar as cidades baseadas em algumas de suas cores. Dá só uma olhada em Tóquio durante a noite. O tom distinto de verde aqui é por conta das lâmpadas de vapor de mercúrio, que produzem uma luz branca com fundo azul esverdeado. Enquanto isso, cidades mais modernas usam lâmpadas de vapor de sódio, que brilham em um tom mais alaranjado, que pode ser visto em todo o norte da Europa. Isso significa que os astronautas nem precisam olhar as suas coordenadas de GPS, já que eles conseguem determinar onde estão orbitando de acordo com as distribuições luminosas. Isso pode ser visto claramente aqui, sobre a obscura Coreia do Norte, em contraste com a brilhante e bem iluminada cidade de Seul, na Coreia do Sul. E os astronautas também podem avistar a cidade do Cairo, a quilômetros de distância, já que a iluminada capital do Egito está incrustada ao longo do rio Nilo. Mas um dos eventos mais monumentais já observados pelos estudos da NASA é o rápido desenvolvimento da China. Durante a noite, o país parece uma réplica da Via Láctea. Beijing, vista aqui, brilha em um precioso padrão de grade, com anéis concêntricos de rodovias circundando a cidade, que se expande graças à sua crescente população de mais de 21,3 milhões de pessoas. E conforme a China continua a industrializar as suas cidades, as luzes continuam se espalhando cada vez mais. Cara, acho que os astronautas vão começar a ter dificuldades para dormir, se todo esse brilho continuar aumentando tanto assim.
Mas e aí, qual desses eventos você mais gostaria de ver do espaço? Conta aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!